Aí nós pedimos para o Fabrício Batalin conhecer um projeto aqui no Brasil, está acontecendo lá em Curitiba, super interessante. Você quer ver junto? Que maneiro, chama o VT aí, Bento. Rodou. Dá para imaginar que isso um dia foi isso? E esse outro também veio do mesmo lugar. Pelo mundo tá cheio de projeto feito com estrutura de containers. Você sabe do que a gente tá falando, né? Aqueles caixotes de aço que viajam em navios transportando todo tipo de mercadoria. Então, depois de uns 10, 15 anos de uso, a indústria da navegação precisa renovar a frota. E aí descobriram que eles podem ser aproveitados para outra finalidade. Aqui no Brasil tem loja, estande de vendas de apartamentos e de uns tempos pra cá, moradia. É exatamente o que você ouviu. Tem família vivendo, e vivendo bem, hein? Dentro de containers. A gente foi até Curitiba, no Paraná, para conhecer esse novo estilo de morar. Entra comigo, entra comigo. Pode admirar o bom gosto da decoração, a distribuição super acertada dos espaços, o requinte dos móveis, acabamentos. Casa bacana, né? Passeando por ela, a gente até esquece que tudo isso que vocês estão vendo está dentro de 6 containers. É um baita projeto num condomínio de alto padrão, 240 metros quadrados de área útil distribuídos em 2 andares. Embaixo tem uma bela cozinha americana com mesa de jantar e uma outra para refeições menores, sala de estar e uma biblioteca hiper charmosa. Subindo as escadas, tem o escritório com mesa de trabalho e 3 quartos bem grandes. O de hóspedes com 2 camas, o da bebê, olha que bonitinho. Um banheiro que serve esses 2 cômodos e, claro, a suíte do casal, com uma varandona inclusive. Até agora nenhum sinal de container, né? Para entender como eles estão posicionados, melhor dar um pulinho lá fora. Essa é a fachada da casa, a única do condomínio feita de container. Visualizar até que é fácil. Aqui em cima são 3 containers. 1, 2, quarto do casal, e o terceiro ali com acabamento de madeira. E aqui embaixo os outros 3. 1 onde está a porta, 2 onde está a sala e o terceiro aqui. O complicadíssimo disso tudo, Danilo é o arquiteto responsável pela obra, é entender como é que se faz a montagem disso. Danilo, vê, a gente consegue. Agora, como é que monta um container em cima do outro? Que conta que se faz? A conta é o projeto, é a necessidade que você tem que atender. Então, aqui no caso, por exemplo, eu precisava de garagem coberta, já é um princípio do projeto. Então, eu vou ter que provavelmente trazer alguma cobertura para frente. Então, eu já estou puxando 2 containers para cima para poder caber 2 carros aqui. Ou seja, é só uma parte do container de cima que está apoiada. A outra, essa sobre as nossas cabeças, fica no ar, suspensa. Como pode? Porque ele está ancorado e porque... Ele está ancorado aqui atrás. Ele está ancorado atrás e porque a estrutura toda do container, ela aguenta ela aguenta ficar até 2/3 do próprio corpo do container em balanço. Ah, ela aguenta essa desproporção. Exatamente. Então é uma... Até 2/3. Ela pode ficar 2/3 para fora. Até 8 metros ela pode dar de balanço. Uma em cima com essa diferença. Um container de 12 metros de 40 pés pode dar até 8 metros de balanço tranquilamente. E eles garantem que nada sai do lugar. O acabamento é a gosto do proprietário. Nesse caso, a escolha foi botar um revestimento de madeira na lateral da casa para dar um ar mais rústico e esconder a parede de aço. Vamos voltar para dentro? Aí você deve estar se perguntando, como eles conseguem fazer esses vãos tão grandes? Onde estão as laterais de cada container? Aqui mais ou menos era a lateral de um container com a lateral de outro container. Exatamente. A pergunta é, como é que se faz essa ligação? Como é que se amplia o espaço juntando 2 containers que têm laterais, né? Então, as laterais foram abertas, a estrutura toda foi mantida. Corta a lateral. Você corta a lateral do container daqui, exatamente. Corta a lateral do container daqui. E você corta exatamente onde te interessa para formar o ambiente. E é um jogo, né? Que você tem que fazer com que os 2 containers batam exatamente as aberturas para você poder formar os ambientes. E é assim com espaço interno, com janela, que também tinha uma lateral de container que precisou ser recortada. Exatamente, para fazer a saída para fora. O aço do container que não aparece no interior da casa está por trás das paredes de gesso.
por onde passa a parte elétrica, hidráulica e também as mantas de isolamento acústico e térmico principalmente. Sem esse cuidado, meu amigo, isso viraria uma estufa. O calor seria insuportável. Agora, sabe em quanto tempo a casa foi construída? 5 meses, com decoração e tudo, pronta para morar, porque a estrutura eles montaram no mesmo dia. Um dia estava o terreno, eles vieram com os containers, encaixaram e no final da tarde tinha uma casa. Os vizinhos saíram daqui para trabalhar, não tinha nada, quando voltaram tinha uma casa. Então foi super rápido. Essas imagens são de uma outra casa, mas ajudam a entender como é a montagem. Os containers chegam em caminhões e na base do guindaste são encaixados um no outro. O resultado foi esse, ó. Levou só 3 meses. Prazo menor, preço menor também. O arquiteto diz que o custo cai 25% em relação a um projeto de alvenaria. Sem falar na sustentabilidade, que está tão em alta, a obra praticamente não usa areia, tijolos e deixa uma quantidade mínima de resíduos. Diferenciais que pesaram na decisão de morar na casa de aço com a certeza de ter feito a melhor escolha. Quem olha por fora pensa, meu Deus, mas vai morar dentro de uma lata dessa? E quando entra, vê que a casa é uma casa de alvenaria, como qualquer outra, e pode ser linda. Caramba, Ana. Entendeu, Louro Isso José? é incrível.